Vamos mudar de assunto? Vou falar de política agora. O assunto do dia: a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer, do PMDB. Lucas Pisa. Foi uma notícia bombástica em Brasília ontem. Cabra boa, né? Bom dia pra você. Oi, Eduardo. Verdade, a notícia caiu como uma bomba lá, né? Apesar da notícia já ser esperada, ninguém imaginava que fosse ontem. Como você disse, é a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, e desta vez pelos crimes de obstrução à justiça e organização criminosa. E não foi só o presidente denunciado. Joesley Batista, dono da JBS, Ricardo Saldi, ex-executivo da JIF, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o ministro da Secretaria-Geral, Moreira Franco, o ex-deputado Eduardo Cunha, o ex-deputado e ex-ministro Henrique Eduardo Alves, o ex-ministro Gedel Vieira Lima e Rodrigo Rocha Loures, ex-deputado e ex-assessor de Temer. Todos os políticos denunciados, Eduardo, são caciques do partido ou pelo menos foram em algum momento do governo Dilma e Temer, e todos do PMDB, Eduardo. Olha, Lucas, segundo a denúncia, como que esse grupo político agia? Eduardo, segundo Janot, o presidente Michel Temer liderava essa suposta organização criminosa. Eles agiam assim: o núcleo político recebia valores de empresas em forma de propina que somam mais de 587 milhões de reais. A fortuna vinha de empresas e também de órgãos públicos, como a Caixa Econômica Federal e a Secretaria de Aviação Civil. O grupo também foi denunciado por obstrução à justiça, já que, segundo Janot, os denunciados tentaram atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato, comprando o silêncio de possíveis delatores. Foi um chamado pacto de silêncio. As gravações de Joesley Batista com o presidente Michel Temer também embasaram a denúncia. Então, esses que são os dois crimes a que os citados podem responder: obstrução à justiça e organização criminosa. Se condenados, os políticos e os empresários podem pegar até 16 anos de prisão, 8 para cada crime. Agora, para poder explicar melhor sobre os próximos passos dessa denúncia, quem está comigo aqui na redação é o advogado Felipe Canac Sodré. Bom dia, Felipe. Justamente sobre quais são os próximos passos dessa denúncia a partir de agora. Bom dia, Lucas. Bom dia, Eduardo. Essa denúncia ela se diferencia da outra justamente porque tem uma questão levantada pela própria defesa do Michel Temer já antes do oferecimento da denúncia, que foi requerido ao Supremo Tribunal Federal que fosse suspensa qualquer análise dessa denúncia até a análise das provas produzidas na delação da JBS, que estão em xeque desde que foram vazados alguns áudios envolvendo uma suposta participação do procurador da República, Marcelo Miller, ajudando o Joesley Batista, não é? Então, na quarta-feira, né, devido à decisão do ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal deve analisar se suspende a análise da denúncia até a delação da JBS ser revisada ou não, se desde já pode enviar para a Câmara dos Deputados. Se for esse o caso, o Supremo Tribunal Federal enviará para a Câmara dos Deputados e seguirá o mesmo rito da denúncia anterior, né? Visto que a Câmara dos Deputados tem que autorizar a abertura do processo contra Michel Temer antes do Supremo Tribunal Federal analisar a denúncia. Mas o rito tem aquelas sessões uma comissão especial que vai ser formada, isso. Depois vai para votação na Câmara e precisa de 342 votos para passar, não é isso? Isso, perfeitamente. Uma vez enviada a notificação do Supremo Tribunal Federal à Câmara dos Deputados, é instalada, né, pela Comissão de Constituição e Justiça. O Michel Temer, o presidente, tem 10 sessões para apresentar a defesa e depois disso a comissão tem 5 sessões para apresentar relatório para ser votado em plenário, né? Essa votação vai ser sobre o relatório, no parecer favorável ao arquivamento ou ao prosseguimento, e para que seja prosseguido tem que ser 2/3 da Câmara dos Deputados votarem a favor da abertura do processo, né? Que são 172 votos contra o arquivamento, né, que são mínimo necessário para ser barrada essa denúncia. Caso o julgamento seja autorizado pela Câmara, aí o STF entra em cena, não é, Felipe? Isso, perfeito. Uma vez que seja autorizada a abertura do processo pela Câmara dos Deputados, né, com os 342 votos, né, o que acontece é que é enviado para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal analisa a denúncia, né, se começa realmente o processo.
né? Se o Supremo Tribunal Federal, pela maioria dos seus 11 ministros, receber a denúncia, né, o presidente Michel Temer é afastado do cargo por até 180 dias, né, e quem assume a presidência é o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, né? E aí o processo realmente continua, com defesa e tudo o mais. Certo, Felipe. Vamos acompanhar agora algumas repercussões políticas, né? Ontem, em uma assinatura de uma obra de uma ponte para ligar os estados do Pará e Tocantins, o presidente Michel Temer sugeriu que Janot estaria ultrapassando os limites da lei. Então, quando falam, por exemplo, de abuso de autoridade, eu costumo dizer o seguinte: não é abuso de autoridade contra o presidente, contra o governador, contra o deputado. É quando alguém ultrapassa os limites da lei. Daí é que é a violação da autoridade. E é uma coisa que nós devemos evitar no Brasil. Janot participou ontem da última sessão dele no Supremo como procurador-geral. Após a sessão, para os jornalistas, ele fez um discurso em tom de despedida. Dei, nesse período, o meu melhor, fiz aquilo que eu achei que fosse o melhor para o desenvolvimento da sociedade brasileira, para o desenvolvimento do processo civilizatório do Brasil, e espero que assim continue, que nós tenhamos dado um passo adiante, né, no combate a essa corrupção endêmica que vigora no Brasil. Cometeu abuso de autoridade, procurador? Jamais. Agora vamos falar sobre os outros políticos citados, né? Sobre essa denúncia, o Palácio do Planalto enviou uma nota ontem à noite dizendo que, abre aspas, o Procurador-Geral da República continua sua marcha irresponsável para encobrir as próprias falhas, fecha aspas. A nota conclui que, ao final do processo, prevalecerá a verdade, não mais versões fantasiosas e ilações. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, considera um equívoco oferecer uma denúncia com bases em delações que estão sob suspeita. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, disse que nunca participou de qualquer grupo para a prática de ato ilícito. A defesa do ex-deputado Eduardo Cunha contou que vai provar no processo o absurdo das acusações. Rodrigo Rocha Loures disse que não participou de nenhum acordo de recebimento de propinas e que vê a denúncia como leviana. O PMDB lamentou a denúncia, que classificou como mais um ato de irresponsabilidade do procurador-geral Rodrigo Janot. O advogado dos irmãos Batista disse que ficou perplexo e indignado com a denúncia apresentada e que Janot busca um grande finale antes de deixar o cargo. A gente não conseguiu um retorno das defesas de Henrique Eduardo Alves e Ricardo Saldi. Agora, Felipe, você acredita que realmente durante essas investigações Janot tenha ultrapassado de alguma maneira em relação ao abuso de poder? É difícil dizer nessa etapa das investigações, né? O que aconteceu realmente de bombástico foi esse áudio que liga a delação, uma ajuda indevida do Marcelo Miller, que era assessor pessoal, né, do Rodrigo Janot, a uma suposta ajuda indevida na delação, né? O que pode ser feito, ligar o Marcelo Miller ao Rodrigo Janot, ainda é muito cedo para dizer. Você acha que essa segunda denúncia chega mais forte do que a primeira? Ou o uso dos áudios com o Joesley Batista e o presidente Temer pode afetar a credibilidade da denúncia? Como você vê isso? A denúncia, vou dizer que ela era forte até ser levantada nessa última semana, esse problema na delação que é o envolvimento do Marcelo Miller, né? Até então, a delação do Joesley, dos executivos da JBS, estava já homologada e eles com imunidade penal, né? Agora que o próprio Janot afirma que houve a rescisão da colaboração premiada deles e a rescisão da imunidade penal deles, ele acaba enfraquecendo um pouco a própria prova que ele pretende usar no processo. Então é uma coisa a se avaliar. Tá certo, Felipe Canac, muito obrigado pela sua participação conosco. Eduardo Santos, a gente continua acompanhando aí como vai ser o andamento dessa denúncia lá na Câmara, no Congresso. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa imensa novela. Obrigado, Lucas Pisa.